Antes de mais, deixa-me esclarecer aqui uma coisa que me parece importante. O Zé estava aqui agora a dizer que leu na diagonal e pode haver pessoas lá em casa que ainda não viram, não percebem do que é que estamos a falar e até poderão achar estranho. Nós estamos a falar de um trabalho extensíssimo, ouvir o áudio são 57 minutos. E que foi desenvolvido durante muito tempo. E ler na diagonal dá para aí uma horita, assim, o Francisco pode dizer quando é que foram estes contactos, se calhar, mas imagino que já tenham sido há muito tempo, porque estamos a falar de um trabalho que foi... Foi na altura que o Porto jogou com o Liverpool. Estamos a falar de um trabalho que está a ser desenvolvido há semanas ou meses, portanto, não é uma coisa que não é um texto curto que foi feito agora. Estamos a falar de um trabalho em profundidade. Trabalho destes são sempre 3, 4 meses. É tradição da New Yorker e é uma coisa que não existe em Portugal. Do ponto de vista do jornalismo, trabalho deste género não existe em Portugal. Não é só sobre este tema, não existe de todo. E, portanto, a primeira coisa que eu posso dizer é dizer às pessoas para lerem, porque isto está disponível online. Ou ouvirem, neste caso. Ou ouvirem, como preferirem. Está disponível a versão integral no online de New Yorker. Portanto, basta fazer uma pesquisa no Google e isto aparece hoje. Aliás, há pouco eu até fui revisitar o site e estava em destaque. Era o destaque principal da New Yorker ainda durante o dia 2, pelo menos há pouco era. E isto é paradigmático também da importância que a própria revista... Estamos a falar de uma revista que é produzida no centro do mundo, ou num dos centros do mundo, e que tem um olhar global para todo o mundo e que não pega propriamente em casos... Quer dizer, pega em casos particulares, mas em casos que sejam representativos de alguma coisa, ou de um fenómeno, ou de alguma coisa que considerem que é muito relevante. E isto é praticamente o oposto àquilo que temos cá, que é um ambiente de controlo da informação, de adormecimento coletivo da população a partir de histórias sempre secundárias e que nunca se focam neste tema, que é de facto um tema muito importante. Isto não é só importante por ser visto a partir de fora, mas também é porque nós não estamos a falar de futebol ou do jogo propriamente dito. Aliás, se fosse assim, nem se compreenderia o interesse de uma revista americana num país onde o futebol, o nosso futebol, agora não será tanto como antes, mas continua a ser. E muito menos a New Yorker estaria interessada numa polémica de futebol, como às vezes gostam de representar estes casos por aqui. A certa altura, no artigo, eu vou citar de memória porque não sei se são exatamente estas palavras, o Benfica é descrito como possivelmente a instituição mais poderosa em Portugal. Lembro-me desta... Os tais 6 milhões de... Não, para além dos 6 milhões de adeptos, é uma instituição poderosa e de controle. Não estamos a falar aqui do clube desportivo mais poderoso. Estamos a falar da instituição mais poderosa. E esta ideia fica muito clara da leitura do trabalho da New Yorker. Relativamente ao Football Leaks, que é um tema que, do ponto de vista conceptual e teórico, me interessa muito já há algum tempo, eu diria que este é provavelmente o caso, do ponto de vista mediático, mais importante, mais relevante que há em Portugal, pelo menos no século XXI. É o caso com mais repercussão internacional, com mais impacto, com mais profundidade e com mais gravidade. Justamente porque, apesar de se chamar Football Leaks, é um caso que não diz respeito exclusivamente ao futebol, ou que pode partir do futebol, mas diz respeito a muito mais do que futebol. Aquilo que é imputado ao Football Leaks, ao Rui Pinto, é o que interessa para uma análise deste ponto de vista. A mim não me interessa quem são as personagens por trás. Quem são as personagens por trás dos e-mails do Benfica? Interessa-me os conteúdos. Não me interessa quem são as personagens por trás das revelações, sejam elas anónimas ou não, seja o Wikileaks, seja o que quer que seja, Christopher Weil ou outros whistleblowers muito conhecidos. Não importa os protagonistas, importa os conteúdos que vêm a público. E aqui o que está em causa é que estas revelações põem em xeque, abanam um determinado establishment social, político, económico e mediático também, judicial também, que é o establishment que compõe o próprio regime em Portugal. Aliás, por isso é que, e eu acho que esta era uma parte que íamos já a seguir e tu já anunciaste ver também, por isso é que nós vemos estas reações firmes e nervosas de uma personagem como Rui Pereira.
não é surpreendente vermos Rui Pereira a reagir desta forma. Vimos na última edição do Expresso, num frente a frente, sobre a nova diretiva europeia de proteção do whistleblowers, entre Ana Gomes e o próprio Rui Pereira, mas vimos também nos seus comentários habituais na CMTV. Rui Pereira é a personificação do regime. Rui Pereira, enquanto pessoa, é aquela que melhor ilustra e que melhor concentra tudo aquilo que é o regime. Vejam só. É comentador na CMTV. Foi diretor dos serviços secretos. Sim. Foi juiz do Tribunal Constitucional. Foi secretário de Estado do governo de António Guterres. Foi ministro do governo de José Sócrates. É uma pessoa com passagens na política. É reconhecido, isto não é uma coisa que se fala, é uma coisa que é pública. É membro da maçonaria. Foi membro de uma loja, depois é membro de outra loja, ambos do GOL. Foi mandatário de Luís Filipe Vieira nas eleições do Benfica. E não poderia faltar uma comenda dada pelo Presidente da República, que é uma coisa comum a tudo o que é... Não posso utilizar a palavra também para evitar chatices. Portanto, mas agora ter comenda já não é currículo, é cadastro. Era isso que eu queria dizer, exatamente. Mas as palavras que me ocorriam eram palavras que eu não podia dizer aqui. Portanto, estas revelações todas põem em causa este establishment, põem em causa todas estas figuras e muitas delas, embora ainda não tenham sido postas em causa diretamente, morrem de medo daquilo que pode vir a ser revelado através destas coisas. Porque há uma elite que é composta não por muitas pessoas, que estão todas mutuamente comprometidas e que sabem que estão a ser brutalmente ameaçadas, frontalmente ameaçadas por esta informação vinda à público. E desmascaradas. E esta elite tem uma componente na economia, tem uma componente na justiça, tem uma componente na política e também tem lá uma componente no futebol, que é normal que tenha. Pode ser esse o ponto de partida, mas o ponto de chegada é muito mais extenso do que o futebol. E, portanto, também por isso, não é de estranhar este impacto mediático, ou, no fundo, esta repercussão, ou ausência de repercussão, com uma notícia, uma investigação como esta da New Yorker, que nunca foi feita, jamais foi feita em Portugal relativamente a este tema, que não exista essa repercussão na imprensa portuguesa. Portanto, não é de estranhar que isso aconteça. Não é de estranhar numa imprensa que é maioritariamente detida. Mas o que é engraçado, sabes o que é, Pedro? É assim, se a New Yorker escrever uma linha sobre qualquer coisa portuguesa, é uma avidez. Se falar sobre... Toda a gente vai falar daquilo. Vão todos escrever sobre aquilo. Se fazem uma linha sobre um gato português, fazem-se páginas em Portugal. Eles fizeram um artigo gigantesco que demora uma hora seguidinha a ler. E as notícias são praticamente nenhumas. As notícias são ou são mal feitas, ou pegam em coisas que nem sequer são verdade. É um fartar. Não há palavra. Mas isto é... Esta ausência... ela é em si mesma paradigmática justamente daquilo que a New Yorker diz. Ou seja, isto é parte daquele processo. Exatamente. Não havia melhor forma de ilustrar o que se passa em Portugal do que a ausência de notícias sobre esta revista.